Não se sabe ao certo o dia, o mês e o ano em que nasceu Luís de Camões, nem sequer o lugar onde isso aconteceu. Mas sabe-se que morreu na miséria a 10 de junho de 1580, 8 anos depois de Os Lusíadas serem publicados pela primeira vez. Porque hoje é domingo, espreitamos o tema de capa da revista do Expresso, onde a escritora e autora da mais recente biografia de Camões, Isabel Rio Novo, traça a linha dos dias na vida do poeta até ao momento em que escreveu a sua obra mais conhecida. O dia em que nasci, mora e pereça, não o queira jamais o tempo dar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Para melhor se entender os Lusíadas e, sobretudo, para que os jovens na escola ganhem o gosto de aprender a poesia de Camões, pode ser de grande utilidade conhecer a sua vida, até onde ela se deu a conhecer, sem margem para dúvidas, mas também do que se supõe que possa ter acontecido por indícios claros que os diferentes biógrafos foram encontrando nas suas pesquisas. A mais recente biografia de Luís de Camões, publicada há cerca de 1 ano e meio, retrata o homem por detrás do mito num trabalho de 5 anos de Isabel Rio Novo, com quem vamos falar neste episódio. A escritora percorre o tempo da mocidade de Coimbra, depois de já ter acrescentado a cidade do Porto como mais um dos locais onde o poeta pode ter nascido. Saído de Coimbra, com estudos, Camões chegou a Lisboa, onde fez vida dupla entre fidalgos e gente do povo. Foi soldado, viajou muito longe e durante uma parte importante da sua vida. Acabaria por regressar a Lisboa, onde foi sepultado como um indigente. Era jogador azarado, mas nem isso lhe trouxe sorte no amor, e os primeiros problemas que teve com a justiça foi exatamente por causa de uma paixão por uma dama de condição social mais alta. Anos depois, um novo amor e um novo desgosto. A mulher, por quem estava apaixonado quando regressou da Ásia, acabaria por falecer no naufrágio de onde resultou o mito da obra salva quando nadava apenas com um braço. Jogo, mulheres, jaragatas, Luís de Camões foi membro da pequena nobreza, sem título nem fortuna. Ficou a glória de ser o maior poeta da nossa história. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Isabel Rio Novo! Celebramos os 500 anos do nascimento de Luís Camões, sem saber quando é que ele nasceu e também onde nasceu, mas tendo como certo que morreu a 10 de junho de 1580. Não há registro do seu nascimento, mas há muita informação sobre a sua vida adulta. Isso quer dizer que Camões morreu pobre, mas reconhecido no seu tempo já como um grande poeta? Bom dia. Camões morre de facto pobre, morre na miséria, e os testemunhos acerca das condições em que ele vive os últimos anos e em que ele morre são tantos e tão concordantes que realmente dificilmente podemos pôr essa ideia de parte. Ele obtém algum reconhecimento em vida, há provas, há factos que indicam que desde a publicação dos Lusíadas em 1572 o poema trouxe alguma notoriedade. Há um biógrafo antigo que diz que ele era apontado nas ruas, e temos provas, por exemplo, de que um dos fidalgos que foi combater em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir levou na sua bagagem um exemplar da primeira edição dos Lusíadas, provavelmente para se imbuir desse espírito heroico. Agora, o reconhecimento que alguns dos seus pares, sobretudo outros intelectuais, não tanto os poetas contemporâneos, mas outros humanistas e outros intelectuais lhe dão, nunca se traduziu em conforto material.
eram coisas distintas e, portanto, nem sequer a tensa, a famosa tensa que ele recebe depois da publicação do poema, o vai tirar dessa situação de penúria. À época, os grandes artistas em diferentes áreas, pintura, escultura, escritores, viviam muitas vezes do patrocínio de um mecenas. O que é que falhou para que o maior poeta não tenha encontrado um mecenas que lhe desse essa estabilidade financeira? Eu diria que quando eles não tinham fortuna pessoal, e era o caso de Camões, eles viviam exclusivamente do patrocínio de mecenas. Camões teve mecenas ao longo da vida, foi tendo, foi-os perdendo algumas vezes por, quase parafraseando o verso do soneto, por erros seus, outras vezes por acasos da fortuna ou da desfortuna, e provavelmente o seu problema foi nunca ter tido um mecenas, um único mecenas que realmente o fosse apoiando ao longo da vida. Isto é, foi tendo alguns nós não conseguimos identificar cabalmente, outros sabemos que em determinados momentos da sua vida o apoiaram, mas nunca teve um mecenas que o fosse apoiando de uma forma consistente e sobretudo permanente. Regressemos à sua juventude, de Luís de Camões, bem entendido. O que é que ele andou a fazer em Coimbra e quando é que veio para Lisboa? Bom, ele estuda em Coimbra, nós não sabemos exatamente onde é que ele nasce, mas sabemos, através inclusivamente do seu próprio testemunho, que ele passa em Coimbra a sua juventude, e sabemos que em Coimbra, além de se ter iniciado, enfim, como poeta e certamente também nas verduras da mocidade e no amor, ele estudou. E a prova de que Camões recebeu uma cultura vasta, profunda, extraordinária para o seu tempo, está na sua própria obra, que dá testemunho dessa profundidade, dessa vastidão. Acontece que Camões, que é um membro da pequena nobreza sem título nobiliárquico e sem riqueza, tem a sorte de ter um tio paterno que à época era o prior do mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, que era um importantíssimo centro de estudo e tinha uma livraria, uma biblioteca riquíssima. Ao tempo em que esse tio é prior do mosteiro de Santa Cruz, estão os estudos gerais, aquilo que nós chamamos de universidade, também a transitar de Lisboa para Coimbra. E esse tio vai assumir também funções equivalentes àquilo que nós hoje chamamos de um reitor. Reitor da universidade. Mesmo não havendo provas de que Camões esteve matriculado, e provavelmente até nem esteve, teve acesso certamente a lições e teve acesso à consulta dessas obras raras e muito importantes que existiam na Biblioteca de Santa Cruz e de cuja leitura a sua obra dá testemunho, porque realmente há, como já foi demonstrado por estudiosos da obra de Camões, muito antes de mim, há referências que estão contidas, por exemplo, nos Lusíadas, que só se encontravam em determinados manuscritos que existiam no Colégio de Santa Cruz. Andamos aqui para trás e para a frente para abrir um parêntese em relação ao nascimento, porque eu, sendo do Porto, li uma nota sua que me deixou muito satisfeito, porque se diz que Camões pode ter nascido em Coimbra, Chaves, Lisboa, mas o Porto também é uma hipótese. Ao longo do tempo, já quando as primeiras biografias de Camões surgem, já se especulava sobre a naturalidade de Camões, e até há um biógrafo que brinca com o facto de que Camões, tal como Homero, o grande poeta grego, intencionalmente não desvendou o seu local de nascimento para poder ser disputado pelas principais localidades de Portugal. O que acontece é que eu também sou do Porto e no decurso da minha investigação encontrei indícios, ainda não são provas, mas indícios fortes de que Camões, que tinha família em todas as partes do reino, pode ter nascido no Porto. Imagino como é que eu fiquei, eu sendo autora do Porto, a apresentar esta tese, digamos assim, não inédita, mas praticamente inovadora. Fiquei um pouco atrapalhada, mas enfim, tinha que apresentar os indícios tal como os tinha descoberto, e de facto há indícios de que Camões, talvez circunstancialmente, como de vez em quando acontece os bebés nascerem onde calha, ultimamente até num sítio e vão para o outro logo a seguir, não é? Também acontece. Mais ou menos inusitados, mas o que é certo é que a cidade, isso não tenho dúvidas, a cidade
que Camões considerava como a sua cidade, isto é, onde ele passou os anos importantes da sua juventude e formação. Coimbra. Essa foi Coimbra. E lá vamos nós dar mais um salto, agora já para Lisboa, onde Camões tinha uma espécie de, chamar-lhe assim, uma vida dupla, não é? Entre palácios e tabernas. Pode chamar-lhe. O que acontece é que com cerca de 20 anos Camões, detentor enfim, de uma bagagem cultural importante, vem para Lisboa provavelmente para se empregar, para encontrar uma ocupação. A ocupação que nós sabemos que ele teve, porque os documentos consultados pelos primeiros biógrafos assim o indicam, é que ele era escudeiro. E um escudeiro era alguém que estava ao serviço de uma casa senhorial. Enfim, esse serviço incluía desde o ser uma espécie de guarda privado desse fidalgo, até no caso de Camões, não tenho dúvidas, devido à cultura dele, desempenhar funções também de natureza cultural. Uma espécie de adido cultural, não é? Dessa casa. Repara, naquela época, alguém que soubesse, desde logo, já nem estou a falar da cultura enorme de Camões, mas ler ou escrever seria sempre uma raridade, não é? E Camões acumulou com essas funções de escudeiro, isso também está, posso dizer, provado, tanto em Lisboa como depois em Goa. Assumiu as funções de uma espécie de escrivão, isto é, havia em Lisboa na altura, até havia uma praça onde o Largo do Pelourinho Velho, onde essas pessoas se concentravam, havia homens que se abancavam e que escreviam aquilo de que as pessoas precisassem, petições, requerimentos, até poemas por encomenda, e Camões também o fez. Ao mesmo tempo, ele viveu essa tal vida dupla. Camões, que não tinha nem título nem fortuna, tinha, no entanto, alguns laços de parentesco, ainda que afastados, com algumas famílias fidalgas. Isso no século XVI contava muito e dava-lhe acesso, dava-lhe entrada em alguns serões, em alguns salões palacianos. Ao mesmo tempo, frequentava, também não há dúvidas disso, ao próprio testemunho das cartas em prosa de Camões, frequentava o submundo de Lisboa, que era na altura um local, enfim, provavelmente só agora, nos nossos dias, é que Lisboa é um local tão cosmopolita como era na altura. E Camões frequentou os bordéis, os mal cozinhados, que eram uma espécie de tascas onde se reuniam os mercadores, os soldados, os jogadores. Eu descobri que ele era jogador e, como dizem os seus biógrafos, o jogador tinha o vício do jogo, não é? Tinha o vício do jogo, cartas, tinha o azar o que fosse. do jogo. Era um jogador perdidoso. Ele nunca tinha muito dinheiro, mas quando o dinheiro lhe vinha parar às mãos era muito rápido. Perdia-o rapidamente. E o jogo terá sido também uma fonte importante dessas complicações financeiras. Isto que nos parece hoje, que nos pode parecer estranho e que foi confundindo muitos biógrafos ao longo destes 5 séculos, que era como é que Camões podia ser o poeta sublime, o poeta que realmente, sem dúvida, escrevia para os motos palacianos, que escrevia para as damas dos palácios, como é que ele podia ser também aquele poeta frequentador desses ambientes de estúrdia e de quase delinquência, porque Camões, o que também não era estranho para um escudeiro na época, andava em bando. Há o documento... Já lá vamos, porque ele teve problemas com a justiça, mas desse nível há uma história que conta, Isabel, de ele ir acudir a alguém que estava a atacar outra pessoa e depois acaba por ser preso. Mas antes disso, que o primeiro problema de justiça dele, do que li, teve a ver com uma paixão, não é? A paixão da sua... Era uma mulher que não poderia ser dele, era a diferença de classes que lhe criou o primeiro problema de justiça. Havia um problema social na época que eram os casamentos desiguais, casamentos entre indivíduos de classes sociais diferentes. Acontece que Camões era um escudeiro sem eira nem beira, apaixonou-se por uma dama fidalga e claro que essa dama fidalga estava destinada a casar com alguém da sua condição. Na época os casamentos não eram motivados por razões românticas, sobretudo nas classes
sociais mais elevadas eram, neste caso as mulheres, eram, enfim, instrumentos com os quais se procurava aumentar o prestígio da família e nunca ao contrário. E isto não era uma questão de facto romântica, volto a dizer, era legislada e o próprio rei intervinha em alguns casos, sobretudo a pedido das famílias preocupadas, e o que acontece é que com Camões é que ele é desterrado, que era um instrumento que existia na época, não propriamente colocado na legislação ipsis verbis, mas que está documentado que existia, e ele é afastado da corte, primeiro na região do Ribatejo, depois tendo regressado e provavelmente reincidido nessa aproximação inconveniente à dama, ou foi desterrado novamente, ou como insinuam nas entrelinhas alguns biógrafos, ele próprio decidiu homiciar-se no norte da África para evitar mais complicações, e foi aí numa situação de combate naval, portanto, provavelmente Camões serviria na armada que patrulhava o Estreito de Gibraltar. Camões, por azar, recebe uma faísca que sai de um canhão disparado junto dele e que lhe arranca o globo ocular direito, enfim, mutilando e desfigurando. E acaba aí um mito de que teria perdido o olho num ato de bravura em guerra, não é? Como no filme, não é? Não, exatamente, não foi por aí. Queria recordar a outra questão que ele teve com a justiça, o tal conflito que ele puxou da espada, não sei se era um nobre, se era alguém Sim. acima da condição dele, mas que também o obrigou a alistar-se militarmente, não sei se é assim que se diz, para aquela época. O que é que aconteceu com este episódio? Ele teve problemas variadíssimos com a justiça, mas esse foi realmente grave. Foi quando, durante uma procissão solene, ele ataca um criado do rei, e que era realmente um fidalgo, também de condição superior, e por causa dessa agressão é aprisionado na prisão do Tronco de Lisboa. Um parênteses, eu descobri com um documento que veio agora à luz, que esse homem, agredido por Camões, era cunhado da tal dama por quem Camões tinha perdido os amores. Que, enfim, Aí estava um pretexto para se meterem na Zaragata. Um argumento também para a identificação dessa dama. Camões vai parar à prisão do Tronco, que era um lugar, enfim, medonho, e recorre a um expediente também comum na época, que era pedir, solicitar, implorar o perdão do rei, a troco da contrapartida de embarcar como soldado para a Índia, como faziam centenas naquela época. E assim acontece, ele recebe o perdão do rei, mas tem de embarcar nesse mesmo ano. Ele tem só 19 dias, já não tinha lugar a bordo e consegue, provavelmente a troco de alguma contrapartida material, convencer um soldado que já estava alistado a trocar de lugar com ele, porque senão ficava na prisão. Isso quer dizer, estes problemas todos com a justiça acabaram por fazer dele alguém mais viajado do que ele teria gostado na altura, não é? Sim. Por onde é que ele andou? Praticamente conhece, com exceção do Brasil ou das terras de Vera Cruz, ele conhece praticamente todos os lugares onde os portugueses na altura tinham chegado, incluindo Macau. Eu não tenho grandes dúvidas ou dúvidas praticamente nenhumas de que Camões de facto conheceu a China, o recém-estabelecido porto que os portugueses tinham conseguido finalmente ter na China. Esteve em vários lugares da Índia, esteve no Golfo Pérsico, esteve no Mar Vermelho, esteve em Malaca, esteve nas Molucas, esteve numa ilha, que é a ilha de Ternate, onde contemplou um vulcão ativo, que descreve com a veracidade uma testemunha ocular numa canção. Enfim, devia ser uma visão espantosa para um português do continente. Ou seja, como ele diz em verso, ele teve realmente uma vida pelo mundo em pedaços repartida. E isso muito o ajudou também a escrever os Lusíadas, ou essa experiência contou muito? Sem dúvida. Os Lusíadas são uma espécie também de enciclopédia, não só de enciclopédia de conhecimento, mas uma espécie de enciclopédia de uma vida, porque
tudo aquilo que Camões ao longo da sua vida leu, e ele leu muito, e é um dos factos espantosos da sua biografia, que é como é que alguém que esteve desde tão novo envolvido em grandes viagens, experiências de prisão, experiências de combate, ferimentos, como é que alguém pôde, apesar de tudo, adquirir este capital de conhecimento extraordinário. Tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele viveu e todos os lugares que ele percorreu. E todos aqueles também, isto é uma época excepcional da nossa história, onde outros humanistas com quem ele priva, como Pedro de Magalhães Gândavo ou Garcia da Horta, que ele conhece na Índia, com todos eles ele vai privar e vai adquirir esses conhecimentos. Finalmente, deixo para o fim um outro grande mito sobre Camões e os Lusíadas, salvos num naufrágio com o poeta a nadar só com um braço para manter o manuscrito fora da água. Não terá sido bem assim, mas o que é que se aproxima deste mito? Bom, não foi certamente assim. Aliás, houve provavelmente um erro de entendimento daquilo que o primeiro biógrafo que assim escreveu, disse, porque esse biógrafo disse claramente que estava a usar um símil, estava a usar uma comparação. É claro que Camões não conseguiu salvar assim o manuscrito dos Lusíadas, basta pensar na extensão dos Lusíadas, imaginar isso escrito à mão, devia ser um volume impressionante. O que acontece de uma forma muito simples, é que Camões consegue salvar-se numa tábua, que é que seria? Uma jangada improvisada, e não consegue levar consigo os bens que tinha amealhado em Macau, perde no naufrágio a moça asiática com quem vivia maritalmente em Macau, mas leva consigo manuscritos dos Lusíadas. Se o levou fisicamente, ou se o levou até, como eu suspeito, enfim, as minhas suspeitas não couberam, como é óbvio na biografia, mas posso dizer aqui, Camões talvez soubesse de cor os Lusíadas, não me espantaria nada, porque ele tem realmente uma memória... Que eu reescrevesse. Fora de série, e conseguisse de memória recuperar o original, mas esse é o fundo de verdade, enfim, que existe sob o aparato heroico da lenda. Hora de fazer o balanço do ano que ficou para trás. No Expresso da Manhã tivemos um crescimento de 34,6% face ao ano anterior, fechando 31 de dezembro com 4.676.357 ouvintes. 1.200.000 acima de 2024. Fomos ouvidos em 210 territórios espalhados pelo mundo, ajudando a confirmar a teoria de que há um português até no mais remoto lugar do planeta, como o de Djibouti ou Vanuatu. Agradeço por isso a todos os que contribuíram para que este podcast esteja já no 6º ano da sua existência. Obrigado, antes de mais, a todos os que o ouvem, obrigado às redações da SIC e do Expresso, às largas dezenas de especialistas em diferentes áreas que têm passado por aqui, a toda a equipa de Sonoplastas. Este episódio teve cuidados técnicos de João Martins. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.